Localizado em uma posição estratégica no centro da península da Indochina, o Camboja está se tornando o centro das atenções na região. As recentes ações, desde sua postura em relação ao Mar do Sul da China, a expansão da base naval de Hean, o projeto do canal Funan até a gestão das zonas econômicas especiais, não só afetam a segurança do Sudeste Asiático, mas também têm feito com que o país seja observado com cautela por algumas nações, chegando até a ser isolado em certos casos. Porque um país com uma vantagem geográfica como o Camboja se encontra nessa situação, e o Camboja está se aproximando de um papel de liderança ou se afastando da órbita comum da ASEAN. Embora não faça fronteira com o Mar do Sul da China, o Camboja está situado no centro da península da Indochina, com mais de 440 quilômetros de costa voltada para o Golfo da Tailândia, uma rota crucial de conexão entre o Mar do Sul da China e o Oceano Índico, por meio do Estreito de Malaca, que representa até 1/3 do comércio marítimo global. Províncias costeiras como Preah Sihanouk e Kampot estão sendo fortemente investidas em termos de portos de águas profundas, especialmente com o apoio da China dentro da iniciativa do Cinturão e Rota. Se o planejamento for eficaz, o Camboja poderá se tornar um ponto de transbordo apoiando portos importantes como Singapura ou Kai Mep, Tivai. Essa localização também faz com que o Camboja seja um ponto de interesse para grandes potências militares, especialmente se a infraestrutura portuária for militarizada. Países vizinhos, como o Vietnã e a Tailândia, por isso estão monitorando de perto. O Camboja pode se tornar uma ponte estratégica para a ASEAN se souber manter o equilíbrio e colaborar de maneira transparente. Por outro lado, se apenas perseguir interesses próprios, essa posição pode se transformar em uma preocupação de segurança na região. A geografia é o poder brando do Camboja. A maneira como o país explora essa vantagem entre a cooperação multilateral e os cálculos estratégicos determinará seu papel a longo prazo na estrutura de segurança e desenvolvimento do Sudeste Asiático. O Mar do Sul da China, um ponto estratégico da Ásia. Esta região não só é rica em recursos naturais, mas também é uma rota marítima vital para o comércio global. As disputas de soberania entre vários países, especialmente entre a China e os países do Sudeste Asiático, fazem com que a região esteja sempre em alta tensão. Como membro da ASEAN, o Camboja é esperado para contribuir com a manutenção de uma postura unificada sobre o Mar do Sul da China. No entanto, a realidade nem sempre tem sido essa. O evento marcante de 2012, pela primeira vez na história da ASEAN, a reunião dos ministros das Relações Exteriores não resultou em uma declaração conjunta. Ocorreu quando o Camboja era presidente rotativo. A questão do Mar do Sul da China foi retirada da agenda oficial. Muitos acreditam que isso foi um reflexo da influência da China. A China é um grande investidor no Camboja, com vários projetos de infraestrutura em grande escala, apoiados por Pequim, fazendo com que o Camboja se torne cada vez mais dependente economicamente. Isso torna a postura do país em relação ao Mar do Sul da China sensível. Phnom Penh ainda afirma apoiar a paz e a liberdade de navegação, mas não se posiciona sobre a questão da soberania. Alguns especialistas acreditam que essa é uma estratégia de manter o equilíbrio, mas a falta de clareza pode enfraquecer o espírito de coesão dentro da ASEAN. O Camboja está tentando manter boas relações com a China sem prejudicar os outros membros da ASEAN. No entanto, essa abordagem suave pode fazer com que o Camboja perca pontos aos olhos dos parceiros regionais que esperam mais transparência e consenso. A postura do Camboja sobre o Mar do Sul da China é tanto estratégica quanto repleta de desafios. A questão que se coloca é: será que o Camboja poderá manter sua neutralidade de forma genuína ou continuará sendo visto como inclinado para um lado? Localizada na província de Preah Sihanouk, a base de Ream está situada perto do Golfo da Tailândia e de uma rota marítima vital entre o Mar do Sul da China e o Estreito de Malaca. Por isso, qualquer movimento de modernização nessa base se torna um ponto de destaque na região. Em 2019, o Camboja destruiu as instalações financiadas pelos Estados Unidos na base naval de Ream e desde 2020 começou a remodelar a área com o apoio da China, o que gerou questionamentos na opinião pública internacional.
Algumas imagens de satélite mostram novos cais armazéns e infraestruturas, levantando suspeitas de que RIM poderia ser utilizada para fins militares. Embora tanto o Camboja quanto a China neguem essa possibilidade, não é a construção em si, mas a falta de transparência das informações que gera preocupações. Em um contexto de segurança marítima sensível, a falta de clareza pode levar a dúvidas estratégicas. Phuoc está a apenas 30 milhas náuticas de RIM. O Vietnã está acompanhando de perto os desenvolvimentos na região e tem continuamente apelado por diálogos transparentes para evitar mal-entendidos que possam afetar a segurança regional. Se houver presença militar de uma potência externa à ASEAN em RIM, isso poderia abalar o princípio de não alinhamento do bloco, rompendo a estrutura de estabilidade existente. RIM não é apenas uma base em processo de modernização, é um teste para a confiança estratégica dentro da ASEAN. Em um período de crescente tensão geopolítica, a transparência e a cooperação são essenciais para manter a estabilidade no Sudeste Asiático. O projeto bilionário que liga Phnom Penh ao mar, o Camboja, tem grandes expectativas em relação ao Canal Funam, uma rota fluvial de quase 200 quilômetros, conectando a capital Phnom Penh à província de Kep, localizada à beira do Golfo da Tailândia. O projeto tem um investimento superior a 1 bilhão e 500 milhões de dólares, com a maior parte do financiamento vindo da China. Qual é o objetivo? Reduzir a dependência do sistema portuário do Vietnã, como Caimep ou Cat Lai, e criar uma saída independente para o comércio cambojano. O canal deverá ter sua água extraída do rio Bassac, um importante afluente do rio Mekong. Isso tem gerado preocupações entre muitos especialistas sobre o impacto na planície do rio Kulong, a principal região agrícola do Vietnã. Se o fluxo de água diminuir, isso pode acarretar em problemas como a intrusão de água salgada, a falta de sedimentos e a queda na produtividade agrícola, ameaçando o sustento de milhões de pessoas. Acordo do Mekong de 1995. De acordo com o acordo entre os países do rio Mekong, todo projeto com potencial de alterar o fluxo dos rios deve ser comunicado e consultado com as partes envolvidas. O Vietnã já solicitou várias vezes ao Camboja que seja transparente e coopere na avaliação dos impactos transfronteiriços. A extremidade do canal Funam fica próxima à base naval de Heng, que está sendo modernizada com o apoio da China. Embora o canal seja destinado apenas a navios de carga pequenos, muitos analistas acreditam que, se for modernizado, ele poderá ser utilizado para fins militares. Isso faz com que os países vizinhos, como Vietnã e Tailândia, acompanhem de perto cada etapa de implementação, não apenas em relação ao meio ambiente, mas também à geopolítica. O canal Funam é um projeto ambicioso que ajuda o Camboja a se tornar mais autossuficiente em termos logísticos, mas junto com isso, surgem riscos ambientais e questões de equilíbrio regional. A pergunta é: como o Camboja irá implementar o projeto de forma a garantir o desenvolvimento sem perder a confiança estratégica dos países vizinhos? O Camboja está intensificando o desenvolvimento de suas zonas econômicas especiais, também conhecidas como CES, como parte de sua estratégia de crescimento. Essas áreas desfrutam de uma série de benefícios fiscais, procedimentos administrativos simplificados e infraestrutura bem planejada. Dentre elas, Ba Viet, na fronteira com o Vietnã, e a CIES, de Sihanoukville, na costa do Golfo da Tailândia, se destacam. Uma é um ponto de entrada para o comércio transfronteiriço, enquanto a outra é um centro logístico costeiro importante. A proximidade com o Vietnã ajuda a impulsionar o comércio, criar empregos e desenvolver serviços. No entanto, a rápida expansão também trouxe desafios relacionados à gestão de fronteiras, segurança e planejamento urbano. Recentemente, as zonas econômicas, especialmente Sihanoukville, foram mencionadas em diversos casos de fraudes online, recrutamento forçado de trabalhadores e detenção ilegal de estrangeiros. Alguns centros de tecnologia disfarçados foram descobertos, levando a operações conjuntas entre as forças de segurança do Vietnã e do Camboja para resgatar as vítimas. O crime muitas vezes se esconde sob o manto de empresas legítimas. Além disso, a falta de transparência, a fiscalização frouxa e a estrutura legal incompleta fazem com que as zonas se tornem uma área cinza, difícil de rastrear e de lidar.
O governo do Camboja declarou que irá apertar o controle nas zonas econômicas. No entanto, para criar uma verdadeira confiança, serão necessários passos concretos transparentes e uma colaboração mais profunda com o Vietnã, a ASEAN e organizações como a Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Além do canal Funan e da infraestrutura financiada pela China, as zonas especiais também fazem parte da estratégia de expansão da influência do Camboja. Contudo, a pergunta é como desenvolver essas zonas de forma sustentável, sem gerar preocupações nos países vizinhos. O Vietnã, com relações econômicas e sociais profundas e uma posição de fronteira próxima, é um parceiro-chave neste processo. Zonas econômicas especiais são tanto um motor de desenvolvimento quanto um teste de gestão e cooperação internacional. Para que essas áreas desempenhem um papel positivo, é necessária uma ação coordenada de todas as três partes: o governo local do Camboja, os países diretamente envolvidos como o Vietnã, organizações de monitoramento e apoio regional. Isso também pode ser uma das razões pelas quais o Camboja tem perdido o apoio de outros países vizinhos na região. O Camboja está acelerando seu desenvolvimento, industrialização, urbanização, atração de investimentos. Tudo isso exige infraestrutura e recursos. Com sua posição no centro da península da Indochina, o país está aproveitando ao máximo sua vantagem geográfica para se conectar com o mar. Mas, por outro lado, cada passo dado cria ondas de impacto que ultrapassam as fronteiras. A base de RAM, se for internacionalizada, pode afetar o equilíbrio de segurança no Mar do Sul da China. O canal Funan, se alterar o curso do rio Bassac, pode prejudicar a planície do rio Kulong. As zonas econômicas especiais, mal controladas, podem se tornar áreas de crimes transnacionais. Embora o Camboja não tenha a intenção de gerar instabilidade, a rede de conexões regionais é tão estreita que qualquer mudança gera uma reação dos países vizinhos. A ASEAN mantém sua estabilidade em grande parte graças ao princípio da consensualidade e da não interferência. Mas se um membro priorizar constantemente a cooperação bilateral com potências globais sem consultar os demais membros do bloco, a confiança será corroída. Com sua longa fronteira e área marítima adjacente, o Vietnã é o país mais diretamente afetado por qualquer projeto do Camboja. Desde o Mar do Sul da China, o rio Mekong até a mão de obra nas fronteiras, todos esses problemas estão intimamente ligados aos interesses de segurança e economia de Hanoi. No entanto, o Vietnã continua sendo um parceiro robusto, tendo apoiado o Camboja no pós-guerra e ainda sendo um grande investidor no país. Portanto, o diálogo, a transparência e a cooperação bilateral estreita são a única maneira de manter uma relação estável. Phnom Penh precisa se desenvolver rápido e de maneira eficiente. A China é um parceiro atraente, tem dinheiro, poucas amarras políticas e compromissos sólidos. Mas, em contrapartida, o risco de dependência estratégica e perda de autonomia em algumas políticas não pode ser ignorado. A questão aqui não é pender para um lado ou outro, mas como equilibrar habilidosamente os interesses de múltiplos lados em uma região cheia de competição estratégica. O Camboja está andando na corda bamba entre a necessidade de desenvolvimento interno e a responsabilidade de manter a confiança regional. Como desenvolver sem gerar instabilidade, como manter relações com potências globais e, ao mesmo tempo, preservar sua posição dentro da ASEAN. Este é o grande desafio estratégico do Camboja nesta década. Com sua longa fronteira e área marítima adjacente ao Camboja, o Vietnã não pode ignorar projetos como o Canal Funan, a base de Ream, ou as zonas econômicas próximas à sua fronteira. O Vietnã proativamente sugeriu que o Camboja compartilhasse informações, realizasse consultas antecipadas e coordenasse tecnicamente para garantir que os planos de desenvolvimento não gerem impactos negativos que se espalhem para além das fronteiras. A posição do Vietnã é clara: respeitar a soberania do Camboja, mas sempre enfatizar a responsabilidade regional e a transparência. A Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia também acompanham de perto os acontecimentos no Camboja. Cada país tem suas preocupações. Tailândia compartilha a costa do Golfo da Tailândia e se preocupa com infraestrutura transfronteiriça. Malásia e Singapura desejam manter a liberdade de navegação e evitar riscos da militarização da região. Indonésia tem papel de mediador, pedindo mais transparência e evitando inclinação para potências fora da região. Quando interesses nacionais dos membros divergem,
especialmente nas relações com China, EUA e Japão, manter unidade em questões sensíveis como o Mar do Sul da China, Mekong, e segurança regional torna-se desafio. Mecanismos como a DOC do Mar do Sul da China, 2002, ou o Acordo do Mekong, 1995, já existem como base. No entanto, se não forem atualizados ou mais vinculantes, podem tornar-se mais formais que substanciais. O papel dos países mediadores, como Indonésia ou Singapura, é portanto mais importante do que nunca. O Camboja não é o primeiro a estar entre dois lados. Anteriormente, Myanmar, Filipinas e Laos também tiveram ações que forçaram ajustes na ASEAN, mas o ponto comum é: os países precisam considerar as consequências regionais antes de tomar decisões. A ASEAN precisa aprimorar suas instituições para lidar melhor com as diferenças internas. A reação do Vietnã e da ASEAN é um claro sinal de que todos os passos do Camboja, embora focados no desenvolvimento interno, têm impacto além das fronteiras. E em uma região com competição estratégica intensa, a transparência e a cooperação interna serão a chave para manter a estabilidade a longo prazo. Após observar as reações do Vietnã e dos países da ASEAN, pode-se perceber que as desconfianças em relação ao Camboja não são momentâneas, mas vêm de questões mais profundas. O Camboja é o parceiro mais próximo da China no Sudeste Asiático. Isso causa preocupação nos países da ASEAN, especialmente no Vietnã, Filipinas e Malásia, quando o Camboja frequentemente adota a postura de Pequim, especialmente em questões do Mar do Sul da China, como o episódio de 2012, quando a ASEAN não conseguiu emitir uma declaração conjunta. Conflitos de fronteira no passado. O Assam, com a Tailândia e o Vietnã, ainda deixam resquícios de tensões latentes, afetando a confiança na cooperação atual. O controle rígido à censura à imprensa e a limitação das liberdades civis fazem com que o Camboja seja visto como conservador, dificultando sua integração com o modelo de governança moderna que alguns países da ASEAN estão buscando. Em várias ocasiões, o Camboja não apoiou a postura unificada da ASEAN, enfraquecendo a coesão interna do bloco, uma característica fundamental da ASEAN. Embora o Camboja receba grandes investimentos da China, ele também enfrenta o risco de dependência financeira e perda de autonomia estratégica, o que gera preocupação na ASEAN sobre a verdadeira neutralidade do país. O Camboja não está isolado da ASEAN, mas está claramente tendo dificuldades para construir a imagem de um país responsável e confiável na região. Para melhorar sua posição, o Camboja precisa aumentar a transparência, fortalecer a cooperação interna e reafirmar seu compromisso com os princípios de neutralidade e solidariedade da ASEAN. Atualmente, o Camboja enfrenta uma série de desafios: infraestrutura deficiente, economia dependente da agricultura, crescimento acelerado da força de trabalho jovem e um orçamento limitado, enquanto a demanda por desenvolvimento é enorme. Nesse contexto, optar por fontes de financiamento acessíveis e com menos restrições políticas, como os oferecidos pela China, é uma solução prática e não necessariamente uma escolha de lado. Graças à colaboração com a China no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, o Camboja já tem rodovias, ligando a capital ao portos de águas profundas, usinas de energia e zonas industriais estratégicas. No entanto, o Camboja também enfrenta um aumento da dívida pública, o risco de dependência financeira e a pressão geopolítica, especialmente quando os projetos têm um caráter dual. Com recursos limitados, o Camboja não tem muitas opções. Receber financiamento rápido e com poucas condições, obviamente, é atraente. No entanto, o Camboja também não abandonou totalmente sua soberania política, mantendo seu compromisso com a neutralidade e a não intervenção externa. Localizado entre grandes potências e próximo de rotas marítimas vitais, o Camboja sempre estará sujeito às expectativas regionais e à influência das potências globais. Ao mesmo tempo, também carrega uma grande pressão para o desenvolvimento interno, vinda do povo da urbanização e da necessidade de competir economicamente. O Camboja não é apenas o país sendo observado, mas também é uma nação que corre contra o tempo para não ficar para trás. A questão não é para qual lado ele se inclina, mas sim a necessidade de mais opções, ao invés de ser forçado a escolher um lado.
O Camboja está entrando em uma fase de reestruturação estratégica, buscando afirmar seu papel dentro da ASEAN enquanto expande suas conexões internacionais. Cada passo à frente traz novas perspectivas, mas também desafios. Será que o país conseguirá encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento interno e a manutenção da confiança regional? Como a ASEAN reagirá se um de seus membros avançar mais rápido ou seguir um caminho diferente do restante? O que você acha das recentes movimentações do Camboja? Deixe seu comentário abaixo. Se você achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal para não perder as próximas análises. Compartilhe o vídeo para divulgar o conhecimento sobre a região e ative o sininho de notificações para ficar atualizado com novos conteúdos.